Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Programa número 109, pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. Excelente quinta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Tempos difíceis, né? Mas respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 19 de setembro. Essa data é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade, em especial os artistas brasileiros dessa área. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Teatro. Hoje também é o dia do ortopedista, e a ortopedia é a especialidade médica que utiliza métodos clínicos, físicos e cirúrgicos para tratar e corrigir enfermidades, lesões e deformidades ósseas dos músculos, tendões, articulações e ligamentos, e de tudo que se relaciona ao aparelho locomotor, ao sistema esquelético e estruturas associadas. Hoje também é o Dia Nacional do Educador Social, a data oficial em comemoração ao dia do nascimento do educador pernambucano Paulo Freire. A data valoriza a profissão de educador social, que atua para proteger e resgatar pessoas vulneráveis e em situação de risco. E hoje também é o Dia Internacional de Atenção aos Acidentes Ofídicos, com a finalidade de sensibilizar a população sobre os danos provocados pela picada de cobras. Hoje também é o Dia Mundial pela Limpeza da Água, data que chama a atenção sobre a necessidade de preservação da qualidade e limpeza deste valioso recurso natural e indispensável para as nossas vidas. E algumas das cidades que fazem aniversário hoje estão Cacimbinhas, no Alagoas, Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, Guararema, aqui no estado de São Paulo, e Sapezal, no Mato Grosso. Que legal. O Ellen, bom, parabéns, você também já fez teatro, né? Eu tô com a minha medalhinha aqui das máscaras do teatro em homenagem. Olha, que legal. É mais difícil fazer teatro, fazer televisão? Teatro é mais difícil. Tem que ser ali ao vivo, né? O ao vivo é outra história. E o dom do improviso, né? Você tem que estar no palco, que é um lugar grande, às vezes vazio, e dar conta de tudo e chamar a atenção toda pra você. É complicado. Que é muito legal. Eu só, quando eu vou, já assisti inúmeras peças, eu fico meio assim com medo quando pedem uma interação com o público, sabe? Eu falo assim, vão me chamar. A temida quebra da quarta parede. Tem gente que não gosta, tanto atores quanto espectadores também. Tem gente que não gosta mesmo, não. Porque é uma interrogação, você não sabe qual vai ser a reação da pessoa. A gente nunca sabe como vai ser, nem como o ator vai chegar em você, nem como é que vai ser a reação da plateia. Que legal, mas olha, é uma bela profissão, parabéns. E hoje também é o dia do Nacional do Educador Social, né? Em homenagem ao nascimento do educador Paulo Freire. Isso. Paulo Freire, aclamado no mundo e contestado por uma minoria no Brasil, né? Que coisa impressionante, né? Mas um grande nome, de fato, e vale a homenagem, né? Não tenha dúvida. 6 horas e 3 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Parque Municipal de Botucatu terá feirinha de adoção de cães e gatos. O final de semana está chegando, programe-se com a agenda do Primeiro Jornal. O vereador condenado por tentar beijar adolescente à força renuncia ao cargo. O governo anuncia 514 milhões de reais e vai agilizar verba do Fundo Amazônia. Brasileiros relatam que estão conseguindo acessar o X sem VPN. Ataque ucraniano a depósito de armas russo provoca explosão similar a terremoto. Hoje conversaremos por telefone com a tratorista Jennifer Maiara dos Santos. E saberemos detalhes sobre a festa da Tainha com o presidente da AFRAP, Luiz Carlos Deviene de Almeida. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo, né, Márcio? A gente sempre tem essa dúvida, né? Não tenha dúvida. Ontem à tardezinha caiu algumas gotículas de chuva. Então, caiu 3 gotinhas, eu falei, minha roupa no varal. A hora que eu comecei a recolher, parou. Eu falei, tá bom, eu vou deixar aqui. A roupa gritou, tá tudo bem aqui. Vou ficar de boa, tô só relaxando. Daí eu deixei lá mesmo. Que coisa louca, né? E a gente precisando de chuva, chuva, chuva. Mas vamos saber agora com a Juliana. Bom dia, Juliana. Opa. Aí, aqui. Vamos lá. Bom dia. Hoje em Botucatu será um dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Não há previsão de chuva. E após alguns dias mais frios que observamos no início dessa semana, devido à frente fria que estava atuando,
Hoje começa a esquentar. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima é de 29 graus. Na região sudeste como um todo, o tempo segue estável, com o sol predominando entre poucas nuvens. As temperaturas devem se elevar no interior de São Paulo e em Minas Gerais, com destaque para a umidade relativa do ar atingindo níveis críticos no oeste, norte e noroeste paulista e no Triângulo Mineiro. A previsão do tempo ainda para essa quinta-feira indica que a região sul do Brasil deve enfrentar o retorno da chuva, assim como parte do litoral no Nordeste. Há também chance de pancadas em porções do Centro-Oeste. Juliana Marques para o Primeiro Jornal. É isso aí. Então quer dizer que no decorrer do dia dessa quinta-feira a gente vai ter o aumento da temperatura de novo. Né? De novo. E a gente fica nesse efeito sanfona, né? Nossa, a minha saúde tá odiando essa história. Eu vou falar de novo. Aliás, né, o que tem de gente com problema respiratório, Sim. né? Resfriado, Bastante. a Covid aparecendo novamente, né? Eu tô aqui para falar sobre isso. O que não né? falta no PS e nos postinhos de saúde da cidade são pessoas com qualquer síndrome gripal. Não tenha dúvida. Ou a influenza, ou a Covid fazendo o teste, né? Enfim, a gente tem que realmente se cuidar. E uma coisa que é fundamental, é claro que aqui no momento estamos vacinados, enfim, a gente não consegue usar a máscara, né? Sim. Mas a máscara é um artefato fundamental. Que deve ser usado, né? Se você não está no microfone, mesmo no seu ambiente de trabalho aí, se você está com algum resfriado, né? Use máscara. Sim. Use máscara, higienize as mãos, enfim, tem aqueles hábitos, né, saudáveis, fundamentais que nós tivemos durante a pandemia. Vamos manter esses hábitos, que é muito bom para não propagar, né? Porque, infelizmente, em virtude de tanta secura que nós estamos vivendo no país também, os vírus estão circulando e a gente tem que se cuidar. 6h07, agora vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. E continua na linha ali falando do tempo, viu, Márcio? Porque uma mulher viralizou após uma experiência climática inusitada. Você já imaginou encontrar seus ovos cozidos após esquecê-los no carro? Essa situação inusitada aconteceu com Juliana Latorraca, gerente de contas do estado de Tocantins. A história da moradora de Palmas, que viralizou nas redes sociais, serve como um alerta sobre os perigos de deixar objetos em veículos expostos ao sol. Nas últimas semanas, vários municípios de Tocantins têm registrado temperaturas acima dos 36 graus Celsius. A gerente de contas disse que esqueceu uma cartela com 30 ovos no carro e, ao retornar, encontrou-os cozidos pelo calor. Eu comprei esse ovo em Curupi, a cerca de 200 quilômetros de Palmas. Na verdade, fiz várias compras porque eu vou lá para trabalhar e coloquei aqui a cartela. Como eu estava com muita coisa no meu braço, falei, daqui a pouco eu desço e pego. Lembrou Juliana sobre o dia que deixou os ovos no carro. Não é a primeira vez que algo parecido acontece em regiões quentes do Brasil. Em 2022, a dona de uma hamburgueria em Teresina, no Piauí, também viralizou pelas redes sociais ao mostrar que perdeu vários ovos comprados no supermercado esquecido dentro de seu veículo. Que loucura, né, gente? Antigamente se falava assim, tá tão quente que tá fritando ovo no asfalto. Agora realmente Agora dentro do carro, né? Dá pra cozinhar dentro do carro. Cozinhando dentro do carro, né? Economiza um gás, né? Não tenha dúvida. Mas já pensou você deixar, de repente, um celular, né? Pessoal que fuma isqueiro, que já aconteceu de explodir, né? Mesmo o álcool em gel, tem que tomar cuidado para não deixar no painel. Quem usa ainda álcool em gel... Simples, garrafinha de água dentro do carro. É verdade. Se o sol bater ali, incidir ali em cima da garrafinha e ela fizer aquele fio, né, de luz ali sobre o banco, por exemplo, pode iniciar um incêndio. É a chamada ignição, né? É a ignição que está acontecendo muito em mata, inclusive. Agora, no carro, você não tem que deixar nenhum objeto visível, mesmo que tenha isso filme, alguma coisa, mas não deixe objeto visível, até para evitar qualquer furto, alguma também, coisa assim, questão de segurança. E segurança também, para não explodir, para não... Né? Agora, no caso de um ovo, né? Já economizou a fervura, né? Eu acho, economizou um pouquinho de gás aí pra cozinhar o ovo, pelo menos isso. Que coisa, gente. Olha que... Agora, sinais dos tempos mesmo. Com certeza. 6h09, vamos agora àquela notícia que está bombando, tá todo mundo comentando com a Juliana Marques. Um trecho da série documental Para Sempre Paquitas, do Globoplay, vem ganhando destaque nas redes sociais dessa semana desde terça-feira. O registro em questão traz uma criança chorando ao lado de várias pessoas que não conseguiram entrar no programa Show da Xuxa,
atração que ficou no ar entre 1986 a 1992. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Esse é o grito icônico da pequena durante uma entrevista. Impossível reproduzir da maneira que foi mesmo. Com um vídeo viral, diversos famosos questionaram quem seria e por onde andava a garota que se mostrou indignada ao ser barrada na entrada do programa. Após a repercussão, o Jornal Extra confirmou a identidade da menina do vídeo nesta quarta-feira. De acordo com o veículo, trata-se da professora Patrícia Veloso Martins, natural de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Patrícia chegou a fazer uma postagem em suas redes sociais, na qual afirmava ser a criança do vídeo, mas deletou em seguida. As portas do teatro foram abertas às 7 horas da manhã. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que coisa, né? E olha, pequenininha, botou a boca no trombone, literalmente, né? Essa aqui fez valer o seu direito. Tá, e é legal quando conseguem achar, né? Depois de tantos anos, virou professora e tal, e conseguiram achar. E ela postou nas redes sociais, falou, melhor não, que tá, o pessoal tá tirando sarro, enfim. Mas pensou, que legal. Que moral vou ter com os alunos depois. Acho que ela pensou nessas coisas, né? Olha, que coisa. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Deixaram o homem entrar e a criança ficou de fora. Muito legal. Agora 6h11. Esporte. E ontem também teve Libertadores, teve Sul-Americana, tem bastante coisa esses dias, na verdade, acontecendo, né, Márcio? Não tenha dúvida. São Paulo e Botafogo empataram 100 gols do Newton Santos. Apesar de superior, o Botafogo sai do primeiro confronto sem a vantagem. O empate sem gols favorece o São Paulo, que decide em casa na próxima quarta e precisará de uma vitória simples para seguir firme no torneio. Em jogo bastante movimentado, o alvinegro empilhou chances desperdiçadas e o tricolor paulista assustou apenas após mudanças de Zubeldia. E o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã. O gol da vitória nessa quarta-feira, dia 18, no Maracanã, foi marcado por Lima, já nos minutos finais. O cantor Ed Sheeran estava no estádio. Ele é uma das atrações do Rock in Rio. E agora o Fluminense pode até empatar, né? Na partida de volta, quarta-feira que vem, lá em Minas Gerais, que vai realmente seguir em frente na Libertadores. E ontem, hoje, né, tem jogos da Sul-Americana, né? Hoje tem, nas quartas de final, pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, tem um Cruzeiro, joga contra o time paraguaio do Libertad, às 21h30, fora de casa. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o time argentino do Racing, na Liga Arena. E o Brasileirão da Série B tem os resultados dos jogos de ontem. Verdade, ontem nós tivemos vários jogos da Série B. O Sport empatou com o Goiás em 1-1. O Vila Nova ganhou da Chapecoense por 3-1. O Amazonas ganhou do Operário do Paraná por 2-1. O Coritiba venceu o Ceará por 3-1. E o América Mineiro ganhou do Paysandu por 2-0. E hoje, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o estádio de Santa Cruz para encarar o Botafogo de Ribeirão Preto às 21h30. Com 2 vitórias consecutivas, o Santos pode dar mais um passo rumo à Série A, em caso de novo triunfo fora de casa. O Peixe é o segundo colocado na tabela de classificação da Série B com 46 pontos ganhos. Já o Botafogo luta contra o rebaixamento. No momento, a equipe vem em 13º, na verdade, com 30 pontos. E no mesmo horário, a Ponte Preta enfrenta o CRB fora de casa. E aquele desespero, né? Quem tá na Série B, que o Santos fique entre os 4 para voltar para a Série A o ano que vem. Realmente, agora nós estamos vivendo os momentos críticos do campeonato. O Santista tá agora apreensivo, né? Não tenha dúvida. E o pessoal de Novo Horizonte tem 40 mil habitantes, né? Próximo a ingressar na Série A. Que coisa impressionante, né? A cidade está vivendo o time 24 horas. 6h14. E o Hendrick comenta sobre o seu apelido Bob.
Endrick marcou nessa terça-feira o seu primeiro gol pelo Real Madrid na Champions League, na vitória sobre o Stuttgart, por 3-1, ou teria sido o gol de Bob. O apelido do atacante no vestiário do time espanhol pegou de vez e ele leva numa boa. Ele disse em entrevista à TNT Sports: Meu nome é Endrick, como todos sabem. A equipe é muito importante pra nós, a nossa união. A gente brinca, ri um com o outro. Sempre que é pra brincar, a gente brinca. Quando é pra puxar a orelha, a gente puxa. Estou muito feliz por estar num grupo assim. Agradeço a eles por estarem do meu lado. O ex-atacante do Palmeiras ganhou esse apelido no Real Madrid por causa de um dos seus ídolos, segundo ele próprio, a lenda da seleção inglesa e do Manchester United, Bob Charlton. Endrick já declarou algumas vezes que tem Charlton como uma de suas referências. E ele comentou, e foi até curioso, né, saber sobre isso, né? O curioso é que Bob foi jogador entre 1957 e 1976 e morreu em outubro do ano passado, aos 86 anos. Por ter como ídolo um atleta que encerrou a carreira 30 anos antes de seu nascimento, Endrick virou alvo de brincadeiras do elenco do Real, principalmente de Bellingham. O inglês foi o primeiro a espalhar o apelido que pegou no vestiário. O Rodrigo declarou sobre o apelido do colega: Agora virou Bob. O apelido pegou, não tem jeito. Fico muito feliz por ele ter feito um gol. Marcar na Champions é muito especial. Sei a alegria que ele está sentindo e espero que ele venha marcar muito mais. Endrick foi apresentado oficialmente como novo jogador do Real Madrid no dia 27 de julho deste ano, diante de milhares de pessoas no estádio Santiago Bernabéu. Em 5 jogos oficiais pelo time espanhol, ele soma 2 gols em apenas 20 minutos em campo. E é legal, né? Curioso, né? Ele ter como ídolo um jogador que morreu há mais de 30 anos antes do Endrick nascer, sim, né? Bob Charlton, um grande ídolo da seleção inglesa, inclusive, né? E pegou, agora é Bob no vestiário. E aí, Bob, tudo bem, Bob? E o importante é que no campo, né? O Bob marcou. O Bob tá indo muito bem. 6h16. E vídeo de documentário revela erro em recurso de Simone Biles nas Olimpíadas de Paris 2024. O ouro de Rebeca Andrade no solo das Olimpíadas de Paris poderia ter passado para as mãos de Simone Biles. É o que revelou um vídeo do documentário gravado pela Netflix sobre a americana de 27 anos. As imagens usadas no apelo de Jordan Childs à Suprema Corte da Suíça em busca de recuperar o bronze retirado pelo Tribunal Arbitral do Esporte mostram que houve um erro no registro de um recurso da ginasta mais condecorada da história, que poderia ter aumentado sua nota de dificuldade do solo em 1/10, o que seria o suficiente para passar a brasileira de 25 anos. As informações são do USA Today. O vídeo mostra Simone Biles perguntando à técnica Cecily Landi se Laurent Landi, também seu técnico, iria pedir recurso para revisar a nota de dificuldade. Ela responde que o marido disse que pediu. Depois, Cecily retorna e diz: eles não enviaram recurso. Sem o pedido de revisão, a nota de dificuldade da americana manteve 6,9 pontos. Os árbitros poderiam ter validado um de seus saltos ginásticos, o split lip, e aumentado a nota para 7 pontos. Como há o prazo de 1 minuto para registrar o recurso após o anúncio da nota, não é mais possível contestar o resultado. Simone somou 14,133, 6,9 de dificuldade, 6,833 de execução e dedução de 0,6 por ter pisado fora do tablado com os 2 pés 2 vezes. Rebeca foi campeã olímpica somando 14,166 pontos, 5,9 de dificuldade e 8,266 de execução. Nas redes sociais, a americana ressaltou que a brasileira foi melhor na final do solo. Simone disse: sinceramente, não é grande coisa pra mim. Rebeca teve um solo melhor de qualquer maneira. É chato como o recurso não foi processado, mas não estou brava com os resultados. Jordan Childs, por sua vez, fez um apelo na Suprema Corte da Suíça para recuperar o bronze do solo. A americana de 23 anos protocolou o recurso na segunda-feira contra a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, que entregou a medalha olímpica à romena Ana Barbosu. Childs chegou a subir no pódio do solo das Olimpíadas de Paris junto com a campeã Rebeca Andrade e também a americana Simone Biles, vice-campeã. Foi o primeiro pódio 100% negro da ginástica artística em Olimpíadas, com direito a uma emblemática reverência das americanas à brasileira.
No entanto, uma decisão da Justiça alterou o resultado da prova. Após a audiência realizada pelo CAS no dia 11 de agosto, a qual ouviu as partes envolvidas, o órgão considerou irregular o acréscimo de 0,100 dado à nota de Jordan Chiles. Esse acréscimo permitiu que a ginasta americana superasse duas romenas, Ana Barbosu e Sabrina Voineia. Sem ele, Chiles fica na quinta posição com 13,666 e Barbosu e Sabrina seriam as terceiras e quartas colocadas, respectivamente, com 13,700. Barbosu levou o bronze no crédito de desempate de melhor nota da execução. A irregularidade, segundo o tribunal com sede na Suíça, ocorreu porque o recurso dos Estados Unidos para revisão da nota de Chiles foi pedido 4 segundos depois do prazo estabelecido no regulamento, que é de 1 minuto após o anúncio da nota. Chiles afirma que a decisão do CAS violou seu direito de ser ouvida ao não permitir que ela use o USA Gymnastics apresentasse um vídeo que, segundo ela, comprova o pedido de revisão da nota dentro do prazo regulamentar de 1 minuto. A ginasta ainda alega que Hamid Garavi, presidente do painel do CAS, tem um conflito de interesse por já ter representado a Romênia em casos jurídicos passados. Daqui a alguns anos vão rever isso e vão acabar entregando a medalha novamente para ela. Poderiam ter deixado para as duas, né? Afinal de contas foram muito bem, né? Eu acho. É mais uma polêmica que com o tempo vão revisar, vão rever e vão falar, olha, tá aqui, ó, depois de 30 anos, ela já bem velhinha, né? Ou 30 anos ela não será bem velhinha, mas daqui 50 anos, né? E vão entregar a medalha para ela. Agora eu não quero. Agora fica com Agora não quer. Fica, pode, leva de volta. 6h21, vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM, que volta já já. A sua cidade no primeiro jornal. 6h24 e o boletim semanal da Justiça Eleitoral. As atualizações da movimentação nesse período pré-eleições municipais com o chefe do cartório eleitoral de Botucatu e região, Igor Ignácio. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, sou chefe do cartório eleitoral de Botucatu, Itatinga e Pardinho. A Justiça Eleitoral com pique total, né? Nessa reta final para as eleições 2024. Dia 6 de outubro está logo aí, né? Sentamos e conversamos com as forças de segurança daqui do nosso município, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, não só de Botucatu, como também de Itatinga e Pardinho, para alinhar e planejar todo esse esquema de segurança que é feito para que o eleitor possa ter a maior tranquilidade possível para o exercício do voto, para que as urnas possam chegar nas sessões eleitorais, né, ser montadas essas sessões e no domingo, dia 6 de outubro, tudo funcione na mais perfeita ordem. Também estamos montando todos os materiais necessários para as sessões, né, separando setas, cartazes, tudo, enfim, para que no dia 6 tudo esteja em ordem, porque o eleitor possa ir ali exercer o seu voto. E por falar em voto, nós tiramos aqui um período, né, nesse dia corrido, né, nesses momentos corridos que estamos da Justiça Eleitoral, para poder ir lá e conversar com os jovens da Escola Pedretti Neto, né? Pedretti, que é uma escola estadual, né, incrível, espaço incrível, jovens incríveis, e nós fomos lá conversar com eles sobre democracia, contar um pouco da experiência de vida, falar um pouco do que é ser cidadão, da importância do exercício do voto, da escolha consciente, né? E falando nisso, né, conversando com isso com eles, e aí eu deixo aqui para os eleitores de Botucatu, né, pesquisem, né? São 132 candidatos a vereadores. Vasculhem a vida deles, entre no site da Justiça Eleitoral e veja cada um deles. Idem para os nossos prefeitos e prefeitas, né, concorrendo aqui em Botucatu, também nós temos Itatinga e Pardinho. Analisem cada uma dessas propostas, dessas ideias, e que no dia 6, tá logo aí, pessoal, vocês possam escolher com toda a certeza e toda a consciência, tá bom? Este era o recado da Justiça Eleitoral para essa semana. É importante isso que o Igor acabou de dizer e surpreendentemente, faltando 17 dias para as eleições, o primeiro turno, para as cidades que terão 2 turnos, Botucatu vai ter um turno só, né, 17 dias para a eleição, muita gente
E eu conversei com algumas pessoas ontem, e é inevitável que você acabe falando de eleição, muita gente não sabe quem votar. Sim. Nem para prefeito e nem para vereador. Verdade. Sabe? É impressionante. Verdade, eu reparei nisso também. Que coisa impressionante. Quer dizer, então, atenção, candidatas e candidatos à vereança e também ao executivo, né? Realmente tem que fazer campanha, porque o público está tão desinteressado. O que eu tenho percebido é que as pessoas falam muito dos mesmos, porque não estão se inteirando por quem está aí como candidato, quem está saindo como candidato. Daí fica falando, não vou votar nos mesmos. Tá, mas tem outros, você já viu? Tem 100 e tantos. É só você pesquisar, se inteirar. E aí a gente fica pensando, né? Se o voto não fosse obrigatório, será que... Como é que será? Como é que seria, né? A participação do povo nas urnas, né? É verdade. Enfim, tem muito trabalho aí, candidatas e candidatos, tanto a prefeitura quanto a Câmara Municipal, tem que trabalhar, porque o pessoal tá, né? E é tão gostoso, você sai, logicamente, né? Vai para o comércio, vai para uma atividade ou outra aí e de repente encontra pessoas. E ontem encontrei a doutora Natália Bach, né? E falando muito bem do jornal, que eles acompanham, ela e o marido, o doutor Ítalo Bach, acompanham todos os dias o Primeiro Jornal, elogiou bastante e a gente fica gratificado com esse voluntário, né? Reação voluntária das pessoas. Muito legal. Eu aproveito para agradecer os elogios feitos. Não, muito legal. Elogiou a equipe aqui, bacana mesmo saber. Muita gente acompanhando o Primeiro Jornal. 6h29, operação da DISE em Botucatu combate tráfico de drogas e resulta em prisões. Policiais civis da DISE de Botucatu, durante a operação desencadeada na manhã de ontem, visando coibir o tráfico de drogas, deram cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão domiciliar, onde apreenderam dezenas de porções de cocaína e crack, já embaladas para venda direta ao usuário. Além de porções grandes a granel de cocaína e maconha, bem como 500 pinos vazios que seriam utilizados para acondicionamento da droga e balança. Na operação foram presas 2 pessoas. Outras pessoas que não se encontravam no local no momento das operações serão também responsabilizadas criminalmente. Em 3 pontos diferentes aqui na cidade de Botucatu. 6h30, e polícia de Pereiras recupera trator roubado em ação na zona rural. Os policiais civis da Delegacia de Polícia de Pereiras promoveram diligência na área rural do município e localizaram um trator roubado na madrugada de ontem também. O trator estava escondido em um matagal na propriedade vizinha e estava aguardando perícia no local. 6h30, e o Parque Municipal de Botucatu terá feirinha de adoção de cães e gatos. O Centro de Acolhimento de Animais de Botucatu, o Canil Municipal, realizará no dia 29 de setembro, domingo, mais uma feirinha de adoção de cães e gatos. O evento será das 9 às 12 horas no Parque Municipal de Botucatu, localizada a rua Dr. José Barbosa de Barros, sem número, no Jardim Paraíso. Todos os animais disponíveis estão microchipados, vacinados, vermifugados e castrados. O interessado em adotar um animalzinho precisa ter 18 anos ou mais, apresentar um documento de identidade com foto, comprovante de residência atual e levar coleira e guia. Prever FM 6h31, o trabalho da FCA é premiado no Congresso Brasileiro de Sementes. Um trabalho desenvolvido pela doutoranda Tamires Freitas da Silva, junto ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Agricultura da Faculdade de Ciências Agronômicas FCA da Unesp de Botucatu, foi premiado com a melhor apresentação oral no 22º Congresso Brasileiro de Sementes, realizado de 10 a 14 de setembro em Foz do Iguaçu, no Paraná, pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, Abrates. Intitulado Aplicação de Regulador de Crescimento para a Superação de Dormência de Sementes de Amendoim, o trabalho foi orientado pelo professor Edivaldo Aparecido Amaral da Silva. Segundo Tamires, os produtores de sementes de amendoim enfrentam desafios para realizar testes de qualidade fisiológica imediatamente após a colheita, devido à dormência das sementes. O estudo feito por ela teve como objetivo avaliar o uso do regulador de crescimento Etefon na superação da dormência, permitindo a condução das avaliações logo após a colheita. Foram testadas diferentes doses de Etefon para determinar a dose mais eficaz na quebra da dormência. Tamires explica que os resultados indicaram que o Etefon é eficaz tanto na recuperação da dormência quanto na expressão da qualidade fisiológica das sementes.
Prever FM 6h32 e Botucatuense ganha prêmio de Botânica em Ig Nobel 2024. Na quinta-feira passada, dia 12 de setembro, Felipe Yamashita, natural de Botucatu, ganhou o prêmio de Botânica no Ig Nobel 2024. A conquista foi resultado de sua pesquisa sobre a planta sul-americana Bocquilha trifoliolata, conhecida por botânicos por ser capaz de mimetizar outros tipos de plantas ao seu redor. Em seu experimento, a espécie copiou folhas de plantas de plástico. Yamashita é doutor em botânica pelo Instituto de Botânica Celular e Molecular da Universidade de Bonn, na Alemanha, e é mestre em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu. Ele foi o único brasileiro a receber um prêmio nesta edição do Ig Nobel. Em conversa com o Primeiro Jornal, Felipe mencionou que seu estudo já era reconhecido internacionalmente, mas que após a conquista do prêmio passou a atrair mais a atenção da mídia brasileira. O prêmio Ig Nobel é um prêmio criado pela revista de humor científico Annals of Improbable Research, Research. Concedido a autores de experimentos, descobertas e estudos inusitados. A cerimônia realizada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge, visa celebrar o extraordinário, homenagear a criatividade e despertar o interesse em ciência, medicina e tecnologia. O nome do prêmio é um trocadilho com o prêmio Nobel. Ig Nobel pode ser interpretado como Ig Nobel, sugerindo uma premiação para pesquisas que, embora não sejam tradicionais ou convencionais, são notadamente interessantes e engraçadas. Felipe Yamashita compartilha como sua pesquisa foi desenvolvida e os principais fatores que o levaram a receber esse título. Tem um estudo de 10 anos atrás do professor Ernesto Giannoli, que ele deu a hipótese, ele descobriu que a Bocquilha imita outras folhas, então ele sugeriu a hipótese que seriam por substâncias voláteis ou por transferência de gene de uma planta para outra. Então a gente não concordou tanto com essa hipótese, a gente achou que poderia ser outra coisa. Aí para descartar essas duas hipóteses, a gente bolou um outro experimento, e falou, vamos usar uma planta de plástico, porque daí, se ela copiar a planta de plástico, ela não já descarta a hipótese das substâncias voláteis e também da transferência de genes, né? E foi o que aconteceu, ela foi lá e conseguiu modificar suas folhas, mimetizando as folhas de plástico. É diferente você usar uma planta de plástico para modificar uma planta real, né? Então acho que foi por ser meio inusitado, e aí o comitê achou que valeria o prêmio de botânica. Ao G1, Felipe também explicou que o processo de imitação poderia ser mais complexo do que se pensava, envolvendo uma forma de percepção visual ou outra forma de detecção da planta que antes não era considerada. Esse mecanismo não é igual à visão dos animais, que possuem olhos complexos. Nas plantas, é um ajuste das células em resposta ao ambiente externo. Por isso, realizar novos experimentos é essencial para confirmar a hipótese de que a planta pode ver e adaptar suas folhas conforme o ambiente. Além da pesquisa do Botucatuense, entre os principais destaques da edição deste ano do Ig Nobel, está o estudo de uma equipe de pesquisadores japoneses que descobriu que alguns mamíferos conseguem respirar através do ânus. A descoberta surgiu durante a pandemia de Covid-19 e já passou por testes em ratos, porcos e camundongos, mostrando que os animais podem absorver oxigênio através do reto. Outra pesquisa curiosa premiada envolvendo o uso de pombos como guias de mísseis. Pesquisadores nos Estados Unidos investigaram como treinar essas aves para direcionar mísseis até os seus alvos, com base em estudos que sugerem que os pombos são excelentes em reconhecer padrões visuais. Apesar de nunca ter sido implementado na prática, o estudo representa uma tentativa inovadora de explorar habilidades naturais dos animais para fins militares, anunciaram os pesquisadores. Gente, como é bom investir em ciência, né? Não é? Você vê em pouco tempo quanta coisa a gente aprendeu aqui e ficou sabendo, né? Poxa! Que coisa interessante, né? Que coisa interessante mesmo, né? Mas parabéns, essa história aí dos pombos para direcionar mísseis me lembra lá atrás uma frase do Santos Dumont, né? Ele acabou se suicidando porque ele viu a invenção dele sendo usado para guerra. É mais ou menos isso, né? Você vê a pesquisa, toda a pesquisa e tudo mais. Mas os pombos, eles conseguem reconhecer padrões visuais. Tá bom, vamos usar isso para direcionar míssil. Não, gente. Não vamos explorar os pombos para isso não, né? Para isso não, né? Inclusive em alguns lugares, eu estive em 2022 estive lá no Sergipe, e tem em Itabaianinha, uma cidade bem próxima, tem o Parque das Águias, né, onde eles têm lá
tipo onde tem falcões, carcarás, né, aves de rapinas, arpia. Eu conheci a arpia de perto, né, que é a maior, que é sensacional. Imagino. E eles são contratados por aeroportos, inclusive da região sudeste, né, Cumbica, inclusive. Eles treinam essas aves de rapinas para espantar os pombos, que entram muitas das vezes nas turbinas dos aviões. Sim, sim. Tá? Então, eles contratam, eles treinam essas aves de rapinas, o carcará, por exemplo, e eles vão lá e ficam durante um período nas proximidades dos aeroportos, onde tem a grande incidência de pombos, né? E de repente eles soltam essas aves treinadas e elas afugentam, capturam os pombos, inclusive, e eles são treinados para isso. Olha então, só. muito interessante também isso, né? 6h38. E aí, vamos saber qual é a agenda do final de semana, Opa, Márcio? já tá chegando, não? Eu acho. E sempre tem coisa boa em Botucatu, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem atividade para todos os gostos. Verdade. Então vamos saber qual é a agenda do final de semana com Tata Mello. Bom dia! A agenda do final de semana já começa hoje e tem espetáculo no Teatro Municipal, As Três Marias, da dupla Companhia de Teatro, às 16 horas e às 19h30. A entrada é gratuita, mas a classificação é de 14 anos. Já nesta sexta-feira, às 19 horas, o Cine Teatro exibe Os Caras Malvados, na sede do CCRJ, Rua Batista Pesavento, número 213. No sábado, às 16 horas, tem Teclas Jazz Duo, pela Musitour com Ismael Gomes e Adriano Soares, na Estação Rubião Júnior, Avenida Bento Lopes, número 296, 510. Às 17 horas acontece a oficina Trabalhos Manuais e Narrativas Cênicas, com Vanessa Petroncari na Associação Arte e Convívio, Rua Professor Tonico de Barros, número 621, com as inscrições pelo número 019 98 328 1058. Ainda no sábado, às 17h30, a Musitour traz Jazz Standards com Lucas Fabres e Rodrigo Pinheiro na Estação Rubião Júnior. Às 19 horas tem o filme Tropa de Elite sendo exibido pelo Cine Itinerante no Estádio Severino de Almeida, Rua José Treviso, número 248. O domingo começa cedinho com a Musitour apresentando Joaninha Musical, Chorinho com Joana Barbosa, no Mercado Municipal, Rua Rangel Pestana, sem número. E não para por aí. Para mesmo, né? Tem a reapresentação do espetáculo As Loucuras do Meu Anjo. Com direção de Maurício Canguçu e texto de Júnior de Souza, a comédia romântica As Loucuras do Meu Anjo, com Beatriz Campos e Bernardo Filaretti, será reapresentado nesse dia 20 de setembro. A entrada é garantida com a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. Então já vai se programando aí para prestigiar As Loucuras do Meu Anjo, agora, né, amanhã, dia 20, às 20 horas, no Teatro Municipal de Botucatu. A atriz Beatriz Campos deixou o convite ao Primeiro Jornal. Alô, Botucatu! Prepare-se para uma noite de gargalhadas e emoções com As Loucuras do Meu Anjo. Celeste, um anjo da guarda um tanto atrapalhado, desce à Terra com uma missão muito especial, consertar a vida de Alex Medeiros. Mas o que era para ser uma ajuda divina vira uma grande confusão. Uma comédia romântica deliciosa que vai te prender do começo ao fim. Com Bernardo Filaretti e Beatriz Campos. Sexta-feira, agora, dia 20 de setembro, às 20 horas, no Teatro Municipal de Botucatu. E o melhor de tudo, a entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível. Não perca essa chance de se divertir e ainda ajudar a quem precisa. As Loucuras do Meu Anjo, de volta a Botucatu. A gente se vê lá. Teatro Municipal, sexta-feira, às 20h. Que legal. E eu vou assistir, viu? E você acha que acabou o final de semana, Márcio? Não acabou, Você né? acha que acabou a programação do final de semana? Não acabou. Não acabou, porque tem a 16ª edição da Festa da Tainha aqui de Botucatu também. É verdade. E um dos eventos mais tradicionais da cidade, a Festa da Tainha, que está em sua 16ª edição. Organizada pela Associação Fraterna Pelicano, o evento será no dia 21 de setembro, um sábado. O local escolhido é o Espaço Daruma, na rodovia Gastão da Alfarra. E depois das 7 horas, 7h20, né? A gente vai bater um papo, 7h40, a gente vai bater um papo com o Luiz Carlos Deviene de Almeida, aqui no Primeiro Jornal. Ele que é o presidente da AFRAP, a Associação Fraternal Pelicano, a respeito da Festa da Tainha. Vamos falar um pouquinho da AFRAP também. Sim. É mais um grande evento, bastante concorrido, já tradicional, 16ª edição da Festa da Tainha. Olha para todos os gostos realmente em Botucatu. Não
pode reclamar que não tem nada para fazer esse final de semana. Tá, não tenha dúvida. Agora, 6h42, nós vamos ao intervalo, agradecendo a sua audiência, a sua atenção. Tá levando o filho na escola, né? Vai com cuidado, todo mundo de cinto aí. Fique de olho, porque tá difícil dirigir em Botucatu, hein? Tá difícil, né? A gente tem tido muito acidente de trânsito. Dirija com cuidado. Vamos dar seta, pessoal. Seta, vamos dar seta, né? É importante. Legal. Você que tá trabalhando... Alô, Leandro Leonardo, quarta fornada já esse horário? Pelo horário já deve estar na quarta, quinta fornada de pão já. Que coisa! Pessoal das academias, muito obrigado. Você que está caminhando pelas ruas da cidade, você está com a sua bike, muito obrigado pela audiência. Uma ótima quinta-feira para todo mundo e nós voltamos daqui a pouco. Primeiro Jornal, Prever FM. Agora 6h46 e o vereador condenado por tentar beijar adolescente à força renuncia ao cargo. A Câmara de Bofete comunicou por meio de nota oficial publicada na tarde dessa terça-feira que o vereador Luiz Antônio Ramos, do Republicanos, condenado por tocar as partes íntimas e tentar beijar uma adolescente à força, renunciou à cadeira no Legislativo da cidade. Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 16, seria votada a abertura de um pedido de cassação do vereador, também conhecido como Zebra Ramos. Porém, antes da leitura do pedido, a renúncia foi anunciada pelo vereador Henrique Galvão Pinto de Carvalho e aplaudida por munícipes que assistiam à reunião. O comunicado oficial, assinado pelo presidente da Casa de Leis, Renato Ferreira, ainda diz que o partido prosseguirá com o rito regimental para a convocação de um suplente. Em nota à imprensa, a defesa do vereador Luiz Antônio Ramos disse que a decisão foi tomada para preservar os familiares e amigos que acreditam na inocência dele e que será aprovado ao final do processo. O caso aconteceu em 2021 no banheiro de um bar. Na época, a vítima tinha 16 anos e Luiz Antônio já era vereador da cidade. A decisão em primeira instância foi publicada na segunda-feira, dia 2 de setembro, e condena o vereador a 8 anos de prisão em regime fechado, mas cabe recurso. Ele recorre em liberdade. Segundo o boletim de ocorrência registrado na época do crime, na noite do dia 7 de novembro de 2021, o vereador teria se aproximado da vítima em um bar localizado no centro de Bofete, tocado suas partes íntimas e tentado beijá-la à força. A vítima resistiu e gritou por socorro, até que uma amiga ouviu os gritos e expulsou Luiz Antônio do local. Ainda conforme o registro, na manhã seguinte, o vereador procurou a mãe da adolescente em seu local de trabalho, admitindo o crime e pedindo que a denúncia não fosse formalizada, alegando estar alcoolizado no momento do ocorrido. O vereador chegou a comentar sua condenação em sessão ordinária do dia 2 de setembro, com falas machistas, justificando sua atitude criminosa pelo comportamento da vítima. Na ocasião, o vereador Israel Mariano, conhecido como Zecão, levou a pauta da condenação de Luiz Antônio Ramos ao plenário com uma nota de repúdio. Durante sua fala, ele disse que gostaria de prover respostas à população em respeito às mulheres da cidade, inclusive suas filhas e netas. Logo depois, em sua ordem de fala, Luiz Antônio Ramos fez o comentário tentando se justificar. Ele disse: "O Zecão falou muito bem, mas as suas filhas não estavam às 23 horas bebendo e fumando em um bar. É assim que funciona. A gente tem que ver os dois lados da moeda." Sobre as acusações, o G1 entrou em contato com o vereador, que disse estar sendo vítima de perseguição política e falsa acusação de crime. Terrível, né? Terrível, né? E tomara realmente que a justiça seja feita. É o mínimo que a gente espera, né? Respeito às mulheres, seja em qualquer horário, seja em qualquer ambiente, seja em qualquer vestimenta. Mulher pode, né? Deve estar em qualquer lugar a hora que ela quiser, tem que ser respeitada. Como está aqui no texto, ele tentou justificar sempre entre aspas, porque não existe justificativa nenhuma. Não tem o que justificar o injustificável. Exatamente. Né? 6h50. Governo anuncia 514 milhões de reais e vai agilizar verba do Fundo Amazônia. O governo federal apresentou nesta terça-feira uma série de medidas para combater e prevenir incêndios florestais e combater os impactos da seca e das queimadas que assolam o Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que editará uma medida provisória para abrir um crédito extraordinário de 514 milhões de reais, que será destinado a diversos órgãos responsáveis por enfrentar a crise climática. Medidas provisórias têm força de lei assim que são publicadas, sendo editadas em casos de relevância e urgência. No entanto, dependem de aprovação do Congresso Nacional para serem transformadas em lei de forma definitiva. O prazo de vigência inicial da medida provisória é de 60 dias,
prorrogável por igual período. Outras medidas anunciadas foram: IBAMA e ICMBio poderão adquirir materiais, equipamentos e contratar novos serviços especializados de combate ao fogo, como brigadistas, locação de viaturas e aeronaves. A Polícia Federal receberá recursos para custear despesas da equipe em diligências, investigação, análise de imagens de satélite e perícias que ajudem a identificar a origem dos incêndios. Fundo Nacional de Segurança Pública destinará recursos para a mobilização de 180 novos profissionais da Força Nacional durante 100 dias para atuar no combate a incêndios. Forças Armadas receberão um montante para aquisição de equipamentos de proteção individual, custeio de aeronaves, transporte de brigadistas, montagem de bases de apoio logístico e transporte fluvial e terrestre. Ministério do Desenvolvimento Social comprará 300 mil cestas de alimentos e 7 mil toneladas de alimentos de 2,6 mil agricultores familiares para atender famílias da região norte afetadas pela emergência climática. O INCRA reforçará o combate aos focos de incêndio em assentamentos federais. Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional receberá recursos para atendimento à população atingida pelos incêndios. Proteção às populações indígenas, ações emergenciais de proteção social e combate à insegurança alimentar serão realizadas por meio da FUNAI. Reestruturação da Defesa Civil. Lula deu prazo de 60 dias para a apresentação de um plano de reestruturação da Defesa Civil, visando fortalecer o órgão para lidar com eventos climáticos externos. Fundo Amazônia, uma nova MP flexibilizará as regras de contratação via BNDES para agilizar a liberação de recursos do Fundo Amazônia. Novo fundo para biomas. O governo anunciou a criação de um fundo específico para outros biomas, o que facilitará a doação de recursos estrangeiros. Aeronaves e kits de combate. Aquisição de novas aeronaves e kits de combate aos incêndios florestais para fortalecer os corpos de bombeiros estaduais. Punições mais rigorosas. O governo revisará os valores das multas para infrações ambientais e introduzirá novas modalidades de sanções. E penas mais duras para incêndio ambiental. O ministro Rui Costa afirmou que o governo estuda equiparar a pena para incêndios florestais à de incêndios em áreas urbanas. Não, e é importante que a polícia, que a inteligência da polícia esteja em ação para identificar e prender esses incendiários, né? Sim. E tem muitos incendiários, foi uma coisa orquestrada o que aconteceu no Brasil. É claro que está faltando chuva, muita seca e tudo mais. Algumas ignições, que é o termo que está se usando hoje, né? Para falar sobre qualquer início de incêndio, seja Sim. por, de repente, uma latinha que ficou lá, refletindo o sol, enfim, uma série de fatores. Mas os incendiários contratados para isso mesmo, por maldade, para ver o Brasil pegar fogo, esses têm que ser identificados, presos, punidos e os mandantes se identificados, que é difícil, né? Que esse pessoal bate e esconde a mão, né? Se identificados também tem que ser punidos, né? Como eu falei, é o mínimo que a gente espera também, né? Além dessas ações de prevenção, que os responsáveis sejam punidos. Não, e a gente percebe que em alguns locais, né? O Centro-Oeste principalmente, né? Brasília continua queimando e até quando? Até quando, né? 6h54. Brasileiros relatam que estão conseguindo acessar o X sem VPN. Brasileiros têm relatado que estão conseguindo acessar o X sem o VPN na manhã desta quarta-feira, dia 18. Os relatos estão sendo compartilhados no Blue Sky, rede rival do X. Segundo as postagens no Blue Sky, algumas pessoas conseguiram entrar e até publicar pelo aplicativo do X usando Wi-Fi e dados móveis da operadora. Moro em Fortaleza, o Twitter da minha filha está funcionando, mas o meu ainda não voltou, disse uma pessoa no Blue Sky. Meu Twitter voltou a pegar depois que conectei o Wi-Fi, disse outra. Ainda não está claro o motivo pelo qual algumas pessoas conseguem acessar a plataforma, mesmo com a suspensão no país. O Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou. A Agência Nacional de Telecomunicações também informou que acompanha a situação e que não houve alteração da decisão de bloqueio da plataforma no país. O X foi suspenso no Brasil no dia 30 de agosto, após determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes tomou a decisão após a empresa
empresa não obedecer a uma ordem do ministro de instituir um representante legal no país. Na quarta, dia 28, Moraes deu 24 horas para o X atender essa determinação. O prazo venceu às 20 horas e 7 minutos da quinta, dia 29, e o X escreveu que não obedeceria o que chamou de ordem ilegal. No dia 29 de agosto, Moraes determinou o bloqueio das contas da Starlink, outra empresa de Musk, que provê internet via satélite para garantir o pagamento das multas aplicadas pela Justiça contra o X. Na última sexta-feira, dia 13, o ministro desbloqueou as contas da Starlink e determinou a transferência de 18,35 milhões de reais para os cofres da União. O valor será usado para quitar as multas aplicadas pela Justiça contra o X. Continua esse X da questão, né? Então, né? E eu particularmente não consigo acessar, seja pelo Wi-Fi, seja pelos dados, ainda continua o bloqueio, mas tem gente que ainda fica tentando toda hora ali, tem os viciados do X, né? Que loucura, né? Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 7 horas e 10 minutos e Selic deve entrar em 2025 acima de 11%. E ficar lá por bom tempo, dizem economistas. A Selic deve entrar em 2025 acima de 11% e ficar lá por um bom tempo, dizem os economistas, porque um novo ciclo de alta de juros, iniciado nessa quarta-feira, dia 18, deve jogar a Selic para cima de 11% em 2025 e deixar a taxa básica de juros nesse patamar por alguns meses, segundo economistas consultados pela Folha. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, elevou os juros em 0,25 ponto percentual, de 10,5% para 10,75% ao ano, na primeira alta feita durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão veio em linha com o esperado por agentes de mercado e trouxe mensagem aberta do Banco Central em relação a ações futuras. O comunicado foi encarado como duro por analistas. O Banco Central deixou claro que a magnitude total do ciclo de alta vai depender da evolução de indicadores e expectativas, diz Silvio Campos, economista sênior da consultoria Tendências. Vai precisar de mais Selic para fazer a inflação chegar à meta de 3%, diz o economista. A Tendências projeta que a Selic chegue a 11,75% no fim desse ano e a 12% até janeiro do ano que vem, voltando a 10,5% no final de 2025. Mais cedo, nesta quarta, o FED, Banco Central dos Estados Unidos, cortou as taxas de juros nos Estados Unidos em 0,50 ponto percentual, para a faixa de entre 4,75% e 5%. A primeira redução das taxas desde 2020 iniciou o que se espera ser um ciclo de alívio constante da política monetária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que esperava que o movimento do Banco Americano tivesse acontecido em junho, mas que mesmo atrasada, a autoridade deve entrar em trajetória de cortes duradoura. Não acredito que em 2025 ou 2026 nós tenhamos surpresas, o que é ótimo para o Brasil e para o mundo. Isso dá um alívio doméstico grande e nos coloca uma responsabilidade de continuar fazendo um trabalho de arrumação de casa para acolher os frutos desses ventos favoráveis, disse Haddad. O Bank of America classificou a decisão do Banco Central americano como dura, afirmando que a medida serviria mais como um ajuste da política monetária do que início de um ciclo agressivo de cortes. A casa acredita que, pressionando, o FED poderá fazer cortes de mais de 0,75 ponto percentual no quarto trimestre e 1,25 ponto percentual em 2025. A Selic poderia chegar a 11,5% no primeiro trimestre do ano que vem, após 3 reuniões, e ficaria nesse patamar por bastante tempo, na visão do economista. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado, com Gabriel Galípolo, indicado por Lula ao comando do Banco Central em 2025, alinhado ao atual chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto. O comitê diz que o cenário demanda uma política de juros mais contracionista, ou seja, que ajude a frear a força da atividade econômica em busca do controle da inflação. Além disso, justifica a opção citando a resiliência da economia brasileira, pressões inflacionárias, expectativas distantes da meta perseguida e o hiato do produto positivo, que é a margem que a atividade tem para crescer até atingir a sua capacidade máxima. A expectativa ontem, a super quarta chamada, era o que iria acontecer nos Estados Unidos. Quando eles baixaram em 0,50 pontos percentuais a taxa de juros, a expectativa era o que iria acontecer no Brasil. Aqui subiu.
aqui subiu 0,25, né? E em virtude, quer dizer, são fases diferentes de economia que nós estamos vivendo, eles lá e nós aqui. Sim. Mas a influência dos Estados Unidos, do que acontece, principalmente na chamada super quarta nos Estados Unidos, influencia não só o Brasil, como o mundo todo, né? E agora o Haddad vai ter que realmente procurar se manter naquela linha de atingir os seus objetivos, o que não é fácil, gente. Ah, não é nem um pouco fácil. 7h14. Ataque ucraniano a depósito de armas russo provoca explosão similar a terremoto. Um ataque ucraniano com drones em grande escala contra a Rússia provocou uma explosão do tamanho de um terremoto de um grande arsenal na região de Tver, nesta quarta-feira, forçando a retirada de pessoas de uma cidade próxima e formaram blogueiros de guerra e alguns meios de comunicação. Vídeos e imagens não verificados nas mídias sociais mostraram uma enorme bola de chamas explodindo no céu noturno e várias detonações trovejando em um lago a cerca de 380 quilômetros a oeste de Moscou. Os satélites da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, detectaram fontes de calor intenso emanando de uma área de cerca de 14 quilômetros quadrados no local durante a madrugada. E as estações de monitoramento de terremotos detectaram que os sensores pensaram ser um pequeno tremor de terra na área. No passado, a mídia estatal russa informou que um grande arsenal de armas convencionais estava localizado no local das explosões. A mídia estatal, que agora está sujeita às leis de censura militar, foi discreta em suas reportagens nesta quarta-feira, dia 18. Igor Rudineia, o governador da região de Tver, disse que drones ucranianos foram abatidos, que houve um incêndio e que alguns moradores estavam sendo retirados. Ele não disse o que estava queimando. Mais tarde, Rudeneia disse que a situação estava estável a partir do meio-dia, horário local, e que os moradores que haviam sido retirados do local poderiam retornar. O fogo havia sido apagado e não havia registro de mortes, disse ele. Uma fonte do Serviço de Segurança Estatal ucraniana disse a Reuters que o ataque do drone destruiu um depósito de mísseis, bombas guiadas e munição de artilharia. Não houve nenhum comentário imediato do governo ucraniano. A Rússia e a Ucrânia relataram dezenas de ataques de drones inimigos em seus territórios durante a noite, com as forças russas avançando no leste da Ucrânia. E nós tivemos ontem também, eu não sei nem se está na sequência aqui, mas eu estou me adiantando. Sim. Nós tivemos mais uma vez ataques lá no Líbano, né? Não só na capital Beirute, mas em outras cidades também. Desta feita em Woktok, o rádio transmissor. Usei muito muito em emissoras de rádio. Depois dos pagers, agora vem. Walk-talks. E o que aconteceu? Várias pessoas, inclusive, morreram, várias pessoas ficaram feridas e agora os rádios, Walk-talk, os rádios tiveram esse tipo de ação que aconteceu com os bips no dia anterior, agora foram com os Walk-talks. Então, quer dizer, o pessoal do Hezbollah usando essa tecnologia dos anos 90 para que não sejam rastreados. Mas alguma coisa está acontecendo, mas a inteligência de Israel, né, existe um setor da inteligência de Israel que existe desde 1952. Nossa. Né, é respeitada no mundo inteiro, sabe? Então, o nome já disse, eles usam esse serviço de inteligência, né, para rastrear, para monitorar. Não se sabe como, é guardado a 7 chaves, mas eles são muito bons nisso, são respeitados inclusive por norte-americanos, por russos e tudo mais. O exército israelense é respeitado. A arte marcial Krav Maga, por exemplo, que é difundida até inclusive aqui no Brasil, né, é respeitado no mundo todo. Então, eles conseguiram detectar que o pessoal do Hezbollah estava se usando de walk-talks, né, de rádios transmissores, para fazer as conexões e também esses rádios transmissores explodiram, muitos deles, não só em Beirute, mas em outras cidades do Líbano. Que loucura, né? Que coisa, não? Escondam os fax agora, né? É o próximo, né? Daqui a pouco vai usar pombo correio também. Não tenha dúvida. Pombos hoje. Latinha de massa de tomate com barbante também, olha, de repente é mais difícil de detectar, né? Aquelas garrafas com bilhete dentro para o náufrago na ilha também. Daqui a pouco, gente, são coisas que... Não, e assim, né? E de repente as indústrias falam, bom, a gente vai voltar a produzir pagers, né? Os bips
com uma melhor tecnologia, aprimorada, usando avançada. 5G agora, algo parecido. Qualquer coisa desse tipo, walk-talk diferente, enfim. Gente, que loucura que é essa? E como é que alguém vai pesquisar isso? Porque vaza, é o setor de inteligência, estou dizendo. Desde 1952 que esse setor de inteligência é conhecido no mundo todo, porque realmente é muito bom. E eles conseguiram detectar, né? Impressionante mesmo. Passar a mensagem agora só por micro-ondas, forno elétrico, enfim. Sinal de fumaça, é mais Sinal de pombo-correio não, que estão treinando o pombo para fazer o que não deve também, né? É verdade, é verdade. 7h19. Márcio, antes da gente ir pro nosso próximo break, o outubro tá aí, né? Outubro? Tá chegando não já. Não tenha dúvida, tá um pulinho. E outubro tem a data mais incrível do ano, eu acho, depois do Natal. Que é o Dia das Crianças. Eu é acho o mês também. das crianças, eu né? acho. Eu gostava muito. Gosto ainda. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei do Dia das Crianças. E a Prever FM tá com 2 promoções incríveis pensando justamente nas crianças. Eu fui bom nisso também, viu? Foi bom Já nisso fui, também? mas agora os novos não, né? Acho que os meninos, vamos falar meninos, tem o 5G lá, sabe? Tem o PlayStation 5, né? Ah, então, olha, se você que tá ouvindo aqui, acompanhando o Primeiro Jornal, não tem um PlayStation 5, seu filho tá aí, tá querendo um PlayStation 5 e ele não tem, pode ganhar aqui na Prever FM. É só acessar preverfm.com.br e se inscrever. O resultado rola dia 31 de outubro, é a promoção PS5 turbinado. Mas não é a única promoção. Opa! Porque se o seu filho também quer uma Alexa exclusiva, tem mais uma promoção de Alexa em dobro aqui na Prever FM. Então seu filho vai aprender com a Alexa Kids, vai ouvir histórias, vai curtir a Prever FM também. Tem bastante coisa que ela faz ali, especificamente pensando nas crianças. Para participar dessa da Alexa em dobro, você tem que seguir o Instagram da Prever FM, curtir o post da promoção e marcar quem vai levar a outra Alexa Kids. E o sorteio desse vai ser no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Muito bom. Criançada, bora participar, né? 7h20 agora, vamos ao intervalo, já nós voltamos, temos entrevistas, tem muita coisa para acontecer. Virou o relógio, 7h21, já voltamos. Você ouviu Primeiro Jornal, Prever FM.